Bem, pessoal, para a gente concluir a nossa aula hoje, nós vamos falar um pouco sobre o estágio de neurulação. Então, o estágio de neurulação, ele representa a formação, o início da formação do sistema nervoso central, na realidade de todo o sistema nervoso, né? Então, a gente falando um pouco em seres humanos, ele vai começar, tá? No início da terceira semana do desenvolvimento, tá? Onde as células ectodérmicas, no espaço situado entre aquele nó que a gente falou, que é semelhante ao nó de Hansen nas aves, tá? E a placa pré-cordial, por indução da notocorda, começam a se diferenciar, tá? Se tornam mais altas e passam a constituir um epitélio mais espessado e vão formar a placa neural. Então, com o decorrer desse desenvolvimento, a notocorda se estende cranialmente e começa a induzir essas células ectodérmicas a também a formar a placa neural. O neuroectoderma supraadjacente, que é o ectoderma da placa neural, formará o sistema nervoso central. E o cérebro anterior, o prosencéfalo, será induzido a ser formado pela placa pré-cordal. O cérebro médio, o mesencéfalo, o cérebro posterior e a medula espinhal serão induzidos a ser formados pela notocorda. Tá? Em torno do 18º dia, a placa neural ela vai se aprofundar ao longo do seu eixo crânio-caudal, formando um sulco. Tá? As bordas desse sulco vão se aproximando da linha média e vão se fundindo e formam um tubo neural. A fusão dessas dobras começa nos primeiros níveis dos somitos e progride em direção crânio-caudal. As extremidades abertas dos tubos correspondem aos neuróporos anterior e posterior. O neuróporo anterior ele se fecha em torno do 25º dia e um pouco mais tarde, em torno do 27º dia, o posterior se fecha. O tubo neural se destaca do ectoderma de revestimento e as margens livres desse se fundem acima do tubo neural, ficando ele, portanto, incluído abaixo do ectoderma de revestimento contínuo. Durante o processo de neurulação, as células no ápice das dobras das cristas neurais da crista do ectoderma vão formar as cristas neurais. As células do neuroectoderma adjacente e do ectoderma de revestimento se desprendem, localizando-se dorsalmente ao tubo neural. Inicialmente, formam uma placa contínua na linha média dorsal ao tubo neural, mas logo se separam em duas colunas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, que vão formar os futuros gânglios sensitivos. As células mesodérmicas vão migrar através da extremidade da linha primitiva, dando origem à eminência caudal. E tudo indica que uma massa de tecido pluripotente dentro da eminência caudal forma uma corda neural sólida que mais tarde adquire um lúmen e termina unindo-se o lúmen com o tubo neural. E esse modo, a neurulação também é conhecida como neurulação secundária, que se completará por volta da 8ª semana. Falando um pouco mais sobre os derivados do mesoderma embrionário, eles formarão os somitos, tá? Que são responsáveis pela derme e pelo esqueleto axial, a musculatura que está associada a esse esqueleto, e pela formação do aparelho urogenital, responsável pela somatopleura e pela esplancnopleura. Esse mesoderma embrionário, ele apresenta 3 zonas distintas. A mesoderma paraxial, que vai ficar ao lado da notocorda, a mesoderma intermediária e a mesoderma lateral. A mesoderma paraxial inicialmente forma 2 colunas longitudinais, por volta do 20º dia, e cada coluna começa a se segmentar
formando corpos metamerizados, que são os somitos. Tá? O mesoderma intermediário, ele é uma região de estreitamento do mesoderma axial e do mesoderma lateral, e está relacionado ao aparelho urogenital. O mesoderma lateral, ele sofrerá uma delaminação e formará duas camadas revestidas por epitélio simples pavimentoso. Uma das lâminas é somática e a outra parietal. É contínua e com o mesoderma que recobre o âmino passa, ao passo que a outra, a visceral ou esplênica, e é contínua com o que recobre o espaço vitelínico. O espaço compreendido entre as duas lâminas corresponde ao celoma extraembrionário. E o mesoderma somático, ectodérmico, formam a somatopleura. E o mesoderma visceral, com o endoderma embrionário, formam a esplancnopleura.